A moeda do Brasil. Uma viagem no tempo através dos séculos, revelando histórias escondidas e transformações marcantes. A história da moeda brasileira é um espelho da própria história do nosso país, refletindo nossas lutas, conquistas e evoluções. Uma narrativa com seus altos e baixos, com épocas de ouro e de crises profundas, cada uma moldando a economia e a sociedade brasileira. Desde os tempos coloniais até os dias de hoje, a moeda brasileira passou por uma série de transformações, cada uma com suas características únicas e impactos significativos na vida de todos nós, brasileiros. Nossa jornada nos levará por diferentes sistemas monetários, desde o uso do real português até a implementação do real, a moeda que usamos atualmente, cada etapa com suas próprias histórias e desafios. Ao longo do caminho, vamos entender as razões por trás de cada mudança, os eventos econômicos que marcaram essas transições e as consequências para a população, revelando um panorama completo da evolução monetária no Brasil. O real português, a chegada e o domínio do açúcar. A história da moeda brasileira começa com a chegada dos portugueses no século XVI. Naquela época, o Brasil era colônia de Portugal, e a moeda em circulação era o real português. O comércio era dominado pelo açúcar, e a economia brasileira girava em torno da produção e exportação desse produto. O real português, cunhado em ouro e prata, era usado em todas as transações comerciais. Essa dependência da moeda da metrópole deixava o Brasil vulnerável às flutuações econômicas de Portugal. O sucesso da economia açucareira, porém, garantiu um período de relativa estabilidade monetária. O Império e o Mil-Réis, ascensão e queda de uma moeda. Com a independência do Brasil em 1822, era hora de criar uma moeda nacional. Assim nasceu o Mil-Réis, que se tornaria a moeda brasileira por quase um século. O nome réis era uma herança portuguesa, e Mil-Réis refletia o costume de contar o dinheiro em milhares devido ao baixo valor da moeda. O Mil-Réis enfrentou períodos de instabilidade, principalmente durante a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, que causou grande desgaste econômico. No entanto, a moeda se manteve relativamente estável durante a segunda metade do século XIX, impulsionada pelo crescimento da economia cafeeira. Turbulência econômica. A República Velha e o declínio do Mil-Réis. O início do século XX trouxe novos desafios para a economia brasileira. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e a crise de 1929 abalaram a economia mundial e tiveram um impacto significativo no Brasil. O Mil-Réis começou a se desvalorizar de forma acentuada, dando início a um longo período de instabilidade monetária. A queda do Mil-Réis refletia a fragilidade da economia brasileira, ainda muito dependente da exportação de produtos agrícolas e vulnerável às oscilações do mercado internacional. A desvalorização da moeda gerou inflação, afetando o poder de compra da população e aprofundando as desigualdades sociais. A década de 1930 marcou o início da Era Vargas, um período de profundas transformações políticas e econômicas no Brasil. Em 1942, em meio à Segunda Guerra Mundial, o Mil-Réis foi substituído pelo Cruzeiro, numa tentativa de conter a inflação e modernizar o sistema monetário. A introdução do Cruzeiro representou uma mudança significativa na história da moeda brasileira. Pela primeira vez, o país adotava um sistema decimal, abandonando a antiga denominação em réis. No entanto, a instabilidade econômica e a inflação persistiram, levando a sucessivas reformas monetárias nas décadas seguintes. A década de 1960 foi marcada pela instabilidade política e por um golpe militar que instaurou uma ditadura no Brasil. O período foi caracterizado por um modelo econômico baseado no crescimento acelerado,
impulsionado por investimentos estrangeiros e obras de infraestrutura. No entanto, a inflação continuava sendo um problema crônico. Em 1967, uma nova reforma monetária criou o Cruzeiro Novo, cortando 3 zeros da moeda anterior. A medida visava simplificar as transações e combater a inflação, mas teve um impacto limitado. A inflação, alimentada pelos gastos do governo e pela indexação da economia, continuou corroendo o poder de compra da moeda. Um recomeço: o Plano Real e a luta contra a inflação. Após décadas de inflação alta e sucessivas tentativas frustradas de controlá-la, o Brasil finalmente encontrou um caminho para a estabilidade econômica com o Plano Real, implementado em 1994. Este plano foi um marco na história econômica do país. O plano, elaborado por uma equipe de economistas liderada por Fernando Henrique Cardoso, introduziu uma nova moeda, o real, e adotou medidas para controlar os gastos públicos e a emissão de moeda. Essas medidas foram cruciais para o sucesso do plano. O Plano Real foi um sucesso absoluto, trazendo alívio para milhões de brasileiros. A inflação, que ultrapassava 2.000% ao ano em 1993, despencou para um dígito em poucos meses. Essa queda dramática foi um alívio para a economia. O real se valorizou em relação ao dólar e o poder de compra da população aumentou significativamente. As famílias brasileiras sentiram a diferença no dia a dia. O sucesso do plano abriu caminho para um período de crescimento econômico e estabilidade monetária, transformando a vida de muitos brasileiros e fortalecendo a economia do país. O real hoje. Desafios e perspectivas para a moeda brasileira. O real se consolidou como uma moeda estável e confiável, mas ainda enfrenta desafios. A economia brasileira passou por períodos de crescimento e recessão nas últimas décadas, e a moeda tem sido afetada por fatores internos e externos, como as crises financeiras internacionais e as oscilações no preço das commodities. Manter a inflação sob controle, garantir a solidez do sistema financeiro e promover um ambiente econômico favorável ao crescimento são fatores cruciais para a estabilidade do real. A busca por uma maior inserção internacional da moeda brasileira também tem sido um objetivo do governo, com vistas a fortalecer a economia e reduzir a dependência do dólar. A moeda brasileira e o povo, impacto das mudanças ao longo da história. As diversas mudanças na moeda brasileira ao longo dos séculos tiveram um impacto profundo na vida da população. Períodos de inflação alta corroeram o poder de compra da moeda, gerando incerteza e dificuldades para as famílias brasileiras. A instabilidade monetária também afetou o planejamento financeiro, os investimentos e o crescimento econômico. A implementação do Plano Real, por outro lado, trouxe alívio para a população ao controlar a inflação e restaurar o poder de compra da moeda. A estabilidade econômica proporcionada pelo plano possibilitou o acesso a crédito, o aumento do consumo e a melhoria das condições de vida de milhões de brasileiros. Conclusão: lições da história monetária brasileira. A história da moeda brasileira é uma jornada rica em ensinamentos, refletindo a complexidade e a resiliência do país. As sucessivas mudanças monetárias e os desafios enfrentados pelo país ao longo dos séculos revelam a importância de uma política econômica sólida, baseada no controle da inflação, na responsabilidade fiscal e no fortalecimento das instituições, que são essenciais para a estabilidade. As lições aprendidas com os erros do passado, como os períodos de hiperinflação e instabilidade econômica, devem servir como guia para a construção de um futuro de prosperidade e justiça social para todos os brasileiros. A estabilidade da moeda é um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país, garantindo um presente mais justo e equilibrado e um futuro mais promissor para as próximas gerações,
onde todos possam prosperar e alcançar seus sonhos.